juvenis, bom dia e a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula da EBD da Marcas do Evangelho. Você que está aí, já é aluno e aluna e são matriculados na EBD da ADME, coloque aí a sua presença no chat, o seu nome no chat ou também nos comentários, ok? Você que é um visitante, está conosco primeira, segunda, terceira vez, não sei quanto tempo você está por aqui com a gente, também manifeste-se aí no chat ou nos comentários. Nós gostaríamos de interagir e conversar com você. Você que está aqui pela primeira vez, fique à vontade no nosso meio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações deste canal. E também mais uma coisa, deixe o seu like, isso aí, joinha aí para essa aula. Deixe também depois o seu comentário e compartilhe esta aula. Torne visível a palavra de Deus para muitas e muitas pessoas, ok? Então, vamos aí prosseguir para a nossa lição. Eu sou a professora Amanda, estou mais uma vez aqui para ministrar para vocês. Você ainda não me conhece, fique à vontade para interagir conosco. Nós estamos estudando a revista dos juvenis, que é uma viagem pelo Antigo Testamento. Nós já estudamos 7 lições. Se você perdeu alguma lição, você pode acessar a playlist deste canal, que é a Escola Bíblica Dominical, e lá vai estar todas as aulas disponíveis para todas as idades, inclusive a dos juvenis de 15 a 17 anos, ok? Então fique à vontade no nosso meio. Então hoje é a lição de número 8, já abre sua revista aí você que tem. A lição de número 8 vai falar sobre os reis mais importantes de Israel. Então, na aula anterior, se você não viu, mas se você já viu, foi falado sobre o surgimento da monarquia em Israel. Falou sobre a ascensão, né, do rei Saul, que embora foi escolha do povo, Deus abençoou o seu reinado, só que, porém, ele desobedeceu, e daí que foi a sua queda, né? E também abordamos a escolha do novo rei de Israel, que foi o rei Davi, que foi chamado do homem segundo o coração de Deus. Davi, foi falado na lição anterior, ele era o filho mais novo de Jessé. E na revista foi analisada a diferença entre Saul e a diferença de Davi. E hoje nós iremos passear um pouquinho mais sobre a história de Davi e sobre a história de Salomão, né? Porque já que a gente está falando sobre o Antigo Testamento, sobre Israel, mais especificamente. Então a gente agora, nessa lição, vai falar sobre os reis mais importantes de Israel. E é claro que a gente vai citar novamente Davi e o seu filho Salomão. Então, para que nós possamos estar bem atentos nessa aula, para que o Senhor venha falar conosco nessa lição, vamos então fazer uma oração? Vamos fazer uma oração, você ore comigo de onde você está. Se você não tomou o seu café, eu espero que você esteja num ambiente assim, bem apropriado para a sua lição, tá bom, meu caro amigo, minha cara amiga? Não fique deitado na cama, ok? Pega o seu café, toma o seu café, vai aí, ó. Pega a sua revista, um papel, caneta, lápis, para você anotar tudo que for pertinente à aula. Eu preciso da sua atenção. A sua atenção vai ser muito importante para que você possa ter um aprendizado muito mais eficaz. Então, vamos orar comigo? Vamos lá. Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos, te agradecemos por todas as coisas, que o Senhor possa abençoar esta aula, que o Senhor possa, Senhor Deus, abrir o nosso entendimento, para que nós possamos aprender mais de Ti, para que o Senhor venha aplicar a Sua palavra ao nosso coração, para que em tudo possamos louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, que o Seu nome seja louvado por meio de nossas vidas. Então, abra o nosso entendimento, nosso coração, para receber e para entender a Sua palavra. Abençoa esse estudo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, nossa revista aí, Os Reis Mais Importantes de Israel, nós temos um texto especial, né? O nosso texto de ouro, o nosso texto áureo. E o nosso texto áureo de hoje está lá no livro de 1 Reis, no capítulo 11, verso 11. Se você não tem a revista, você pode também abrir na Bíblia e também na tela vai aparecer para você acompanhar com a gente, ok? Então, vamos lá. Diz assim o texto. Pelo que disse o Senhor a Salomão,
visto que ouvi isto em ti, que não guardaste o meu conserto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Foi uma sentença aqui para o rei Salomão. O que será que aconteceu, hein, pessoal? Então, na leitura bíblica de hoje, a gente lê lá em 1º livro de Reis também, capítulo 11, dos versos 4 a 13. Inclusive, vai citar um verso que a gente acabou de ler, né, o texto áureo. Eu não vou me ater a ler este texto, mas basicamente, o que está tratando aqui neste texto? Aqui está falando que chegou um certo momento do reinado de Salomão que ele acabou se perdendo, ele acabou cedendo à pressão das mulheres que ele teve. A gente vai tratar um pouco disso no decorrer da nossa lição, mas basicamente aqui trata do momento em que Salomão deu ouvido às outras mulheres, adorou outros deuses, ergueu altares, e foi assim que Deus falou, por ele não ter guardado a lei de Deus, a palavra do conserto, né, como assim disse no 1º Reis, verso 11, do capítulo 11. Então, Deus iria o quê? Rasgar o reino dele, dividir o reino dele. A gente vai tratar disso um pouquinho nessa lição, mas vai aprofundar mais ainda na lição de número 10 da nossa revista, ok? E no primeiro ponto, a gente tem aí, ó, Davi, rei, poeta e adorador. Mas qual seria o objetivo da lição? Como eu falei para vocês lá no início da aula, que a gente vai tratar um pouquinho, vai passear um pouquinho pela história de Davi, um pouquinho pela história de Salomão. Já tratamos um pouquinho disso na lição de número 7, mas agora a gente vai se aprofundar um pouco mais. Pois nós estamos falando dos reis mais importantes que existiu, né, em Israel. Então, no primeiro ponto, a gente trata sobre Davi, rei, poeta e adorador. Então, a história de Davi, pessoal, ela é uma das mais conhecidas da Bíblia Sagrada. O rei Davi, ele foi o segundo monarca de Israel. O primeiro foi o rei Saul. Então, ele foi o homem escolhido por Deus para liderar seu povo. E a vida de Davi é narrada no Antigo Testamento, nos livros de 1º e 2º Samuel, 1º Reis e o primeiro também livro de Crônicas. Então, como é que foi Davi como rei de Israel? Como é que se deu no seu reinado? A gente falou na lição passada que ele foi ungido pelo profeta sacerdote, né, juiz Samuel, e a gente sabe da trajetória que ele teve um pouquinho na lição passada. Então ele ficou por um tempo, né, naquela promessa, mas ainda assim ele estava sujeito ao reinado de Saul, depois de alguns anos que ele foi assumir. Mas vamos lá. Então Davi, ele se tornou rei sobre as 12 tribos de Israel após a morte de Isbosete. Quem foi esse? Esse foi um filho de Saul. Ele foi aquele que ele havia sido proclamado rei por alguns apoiadores de seu pai. E um deles foi o antigo capitão de Saul, Abner, chamado Abner, que também acabou sendo morto. Então Davi assumiu o trono de Israel em Hebrom, porém, pouco depois transferiu sua capital para Jerusalém. Está lá registrado em 2º Samuel 3 e 5. 3 a 5 nos capítulos. Então, dessa forma, o rei Davi se tornou o primeiro a governar Israel como um império unificado, ok? Então, mesmo com a divisão que ocorreu após a morte do seu filho, né, o rei Salomão, a dinastia de Davi durou aproximadamente 425 anos. Então, já em Jerusalém, o rei Davi construiu seu palácio no Monte Sião, após conquistar a região dos Jebuseus. Está registrado em 2º Samuel, capítulo 5, versos 6 a 9. Então, além dessa, ele também construiu várias outras construções importantes. O rei Davi também centralizou a adoração a Deus em Jerusalém, colocando a Arca da Aliança na capital do império e desejava construir um templo do Senhor. Porém, essa tarefa Deus não lhe permitiu executar. Quem executou isso foi seu filho Salomão no seu reinado. Então, o rei Davi estabeleceu um poderoso exército profissional. Ele conquistou vitórias lendárias contra os edomistas, filisteus, cananeus, moabitas, amonitas, arameus e amalequitas. Então, o rei Davi ele edificou estradas e fortaleceu rotas comerciais. Suas ações trouxeram grande prosperidade ao povo de Israel.
Então, Davi, no seu reinado, ele foi muito poderoso, ele foi muito conhecido, ele era aclamado pelo povo, de tudo que ele era bem sucedido, justamente porque a gente aprendeu na lição 7, nós vemos isso na palavra de Deus, que ele fazia tudo conforme a vontade do Senhor. Davi, ele foi abençoado, e Deus assim abençoou os passos de Davi, porque ele era obediente e fiel a Deus. Na nossa revista, é tratado Davi também como poeta. E o rei Davi, ele é descrito como doce salmista de Israel. Está registrado lá em 2 Samuel, capítulo 23, verso 1. E o Antigo Testamento faz inúmeras referências a Davi como tendo sido um tipo de líder da adoração musical de Israel. Ele também foi o inventor de instrumentos musicais e o habilidoso compositor. Então, de todos os salmos registrados na Bíblia, 73, anotem, 73 deles em seus títulos atribuem sua autoria a Davi. Você sabia disso? Que Davi ele escreveu 73 salmos, né? Salmos cânticos. Você sabia? Eu acredito que você sabia que Davi, ele tinha escrito salmos e cânticos da palavra de Deus, mas não sei se você sabia que foram 73 salmos atribuídos a ele. Se você não sabia, agora você está sabendo. Então, continuando, alguns deles são identificados como sendo salmos messiânicos. Na verdade, o próprio Jesus atribui a autoria de um desses salmos a Davi. Então, Davi ele foi chamado de adorador. Então, ao estudarmos a biografia de Davi, observamos que ele não foi apenas um pastor, que se tornou um guerreiro, depois ele se tornou rei. Ele foi também um grande músico. Ele compôs, como eu falei anteriormente, mais de 70 salmos e tocava muito bem a sua harpa e demonstrou a habilidade na ordenação do cântico ao assumir o reino de Israel. Então, a gente vê também, quando a gente analisa a biografia dele na palavra de Deus, nós vemos que Davi, certa vez, ele ainda não tinha sido chamado rei. Saul também não sabia de que ele tinha sido ungido por Samuel para ser o novo rei de Israel, que sucederia o trono de Saul. Então, na Bíblia fala que Saul estava ficando atordoado, com um semblante triste, né? Porque tinha um espírito maligno que o perturbava. E o que acontece? Então ele pediu para chamar alguns músicos para ajudá-lo a acalmar, para que esse espírito não se manifestasse. Então na Bíblia fala que algumas pessoas citam Davi porque sabiam que ele era um arpista. E ele era um ótimo arpista. E Davi era jovem. Ele tinha em torno pessoal, de uns 17 a 18 anos. Ele era bem jovem nessa época. Mas ele era muito talentoso em quesitos musicais. Mas o mais interessante é que ele fazia isso não meramente por um talento ou dom que de fato Deus tinha dado a ele, mas porque ele era uma pessoa que era ligada no Senhor. Ele era inspirado. Tanto é que quando ele foi tocar a harpa para Saul, o espírito se afastava de Saul, o espírito maligno se afastava dele, não perturbava. Então, depois que Davi tocava a sua harpa, Saul se tranquilizava e o semblante dele, que era triste e mau, né, mudava, tornava-se um outro semblante. Então, como que pode uma pessoa tocar desta maneira e assim o espírito mal sair dela, se essa pessoa não for usada pelo poder de Deus? Davi, de fato, ele era inspirado por Deus. Então, ele usava os seus talentos da maneira que Deus queria. Então, a pergunta que você deve fazer, ou a reflexão que eu deve trazer para sua mente agora é: você tem usado os seus talentos e os seus dons da maneira que Deus quer? Você tem usado, talvez, aquilo que Deus já deu a você de talentos, de dons, para a glória de Deus? Talvez você está assim, Amanda, professora, eu nem sei que dom que eu tenho, eu tenho dom, eu nem sei que talento que eu tenho, eu tô tipo assim, sei lá, eu tô onde me encaixar. Se me encaixar no lugar, eu vou fazer aquilo. Ok, calma um pouquinho. Não é bem assim, né? Talvez você ainda não descobriu o seu dom. Talvez isso pode acontecer. Vocês que são alunos, né? Alguns que estão acompanhando são mais velhos. Mas, de fato, os que são alunos, vocês têm entre 15 a 17 anos. Daqui a pouco vocês estão fazendo 18 anos. Teve alguns da classe que já fizeram 18 anos. E
E saibam de uma coisa, Deus concedeu dons e talentos a cada um de vocês. Deus deu talentos específicos a cada um de vocês. E mesmo que ainda você não saiba, você pode descobrir no Senhor, em Deus, quais são os meios em que Deus quer usar você. Quais são os lugares e como Deus quer usar você. Entenda que o tempo de Deus não é o seu tempo. Então, Davi, embora no tempo que ele era aqui juvenil, ele foi usado por Deus e ele servia as pessoas. Vocês lembram que foi falado, eu falei sobre isso na aula sobre José, que não importava a idade, José se preocupava em servir. Davi também tinha essa mesma característica. Ele servia a Deus em todo lugar, em todo local que ele estava, com quem ele estava. Porque o mais importante para Davi é fazer aquilo que o Deus, né, do seu pai, do seu avô, fosse glorificado, fosse adorado. O Deus Yahvé fosse adorado, o Jeová Nissi. Então ele se preocupava nisso, em fazer aquilo conforme o Deus Criador queria e assim agradava. Então a gente deve levar isso à nossa reflexão. Se você ainda está em dúvida qual é o seu talento, ou onde você poderia ser usado, ore a Deus, leve isso a Deus em oração. Leve isso e pergunte ao Senhor, que Ele vai te mostrar, que Ele vai te conduzir aonde Ele quer. E se você já sabe alguns talentos que você tem, que você possa pedir a Deus para que Ele te coloque em lugares estratégicos, para que você use do seu dom para a glória dEle, que Ele te dê sabedoria e discernimento. E se nós temos talentos, a Bíblia fala que também nós podemos granjear mais e mais, fazendo tudo para a glória de Deus. Amém? Então, como é que foi também o rei Davi no Novo Testamento? O rei Davi, pessoal, ele foi citado inúmeras vezes no Novo Testamento. E não também no Antigo Testamento, né? Então, a menção mais importante sobre a sua pessoa é como sendo um ancestral segundo a carne de nosso Senhor Jesus. Está lá em Romanos, capítulo 1, verso 3. Se você quiser acompanhando aí na Bíblia, você pode deixar a Bíblia aberta, acompanhando aí, que eu vou citando as referências e você pode depois pesquisar, ok? Então, ele é citado com destaque na genealogia de Jesus nos evangelhos. Ao todo, existem pelo menos 58 referências ao rei Davi no Novo Testamento. Entre elas, está incluso o título frequentemente utilizado para se referir a Jesus como filho de Davi. Então, também no livro de Apocalipse, o apóstolo João registrou as seguintes palavras ditas pelo próprio Jesus. Vamos lá, abre aspas, diz assim: eu sou a raiz e a geração de Davi. Apocalipse 22, 16. Então, uma das descrições mais conhecidas sobre quem foi Davi está registrada no livro de Atos dos Apóstolos. Nela, lemos que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. Atos 13, verso 22. Então, a gente percebe aqui como Davi foi importante na construção também da identidade de Israel. Nós sabemos também que Davi foi importante na condução da adoração do reino de Israel, porque foi Davi que trouxe a Arca da Aliança para Israel. A Arca da Aliança, ela tinha sido furtada pelos filisteus. Por um tempo ficou em uma casa. Depois, quando Davi tentou trazer de volta, na Bíblia registra que ele levou algumas pessoas para trazer a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é o quê, pessoal? É a representação, a personificação da presença de Deus. Então, a Arca da Aliança, estando presente em um certo lugar, ela ali representava a mão de Deus sobre aquele lugar, a presença de Deus sobre aquele lugar. E o mais lindo que fala é que depois que Davi tenta levar a Arca da Aliança pela primeira vez para Jerusalém, que é a cidade da adoração de Israel, ele leva algumas pessoas, só que infelizmente Davi ele não se atenta em seguir algumas ordenanças que Deus deu no Antigo Testamento. Ele fala, na Bíblia fala, no Antigo Testamento, nas leis, que Deus ele dá ordens, que tinha maneiras corretas de conduzir a Arca da Aliança. Então, poderia ser conduzida apenas por sacerdotes. Eles tinham que colocar as hastes, né,
entre as argolas, em cada um dos lados, direito e esquerdo, e eles deveriam levar sobre os ombros até o local. Só que o que acontece? Davi, ele resolveu colocar sobre um local que não era para ser conduzido a arca. Ele não seguiu a orientação divina. Neste ponto ele falhou. Então ali levou sobre em cima de bois, e tinha alguns soldados acompanhando, só que por um momento houve um atrito ali na estrada e a arca caiu. Nisso que a arca iria cair, sobre onde ela estava posta, um dos homens de Davi foi colocar a mão sobre a arca para proteger a arca, né? Então, a Bíblia fala que naquele mesmo instante, ele foi fulminado. E naquilo, Davi se assustou, as pessoas ficaram assustadas com o que aconteceu. Ele só foi encostar na arca. Só que Davi não tinha se atentado que Deus tinha a maneira certa de conduzir a arca. Deus tinha dado as ordenanças corretas para ser conduzida a arca. Depois de um tempo, então, essa arca foi para a casa de Obed-edom. E ali ela passou 3 meses. Na Bíblia registra que durante os 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, Obed-edom, fala assim, e a casa dele foi abençoada. Alguns dos chegados de Davi foi falar com ele: Davi, a casa de Obed-edom, depois que a arca foi para lá, está sendo abençoada. E Davi, sabendo disso, não, precisamos colocar essa arca no lugar certo, na cidade de Jerusalém, na cidade da adoração. E ali, Davi conduziu a arca de maneira correta, foi levada ali para a cidade de Jerusalém e na Bíblia registra que ele fez uma festa. Ele fez, a cada 6 passos que ele dava com a arca, ali fazia um sacrifício. Então foi uma grande festa, foi uma grande alegria. Ali fala também que Davi até dançou perante a arca, de tanta alegria que ele estava por trazer de volta esse símbolo da adoração a Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Davi, ele ali reiterou, inaugurou novamente ali, né, a adoração a Deus em Israel. Tá assim, pessoal, povo de Israel, vamos voltar ao lugar da adoração. Então Davi, de fato, ele era um adorador genuíno. E aí, como você tem conduzido-se na presença de Deus? Você tem preocupado como Davi em sempre estar inaugurando todos os dias na sua vida esse local de adoração, conduzindo a presença de Deus da maneira que Deus quer, da maneira que Deus ordenou? Como você tem conduzido a presença de Deus na sua vida? Do seu jeito? De qualquer maneira? Quem vai responder essas perguntas é você. Você vai refletir sobre essas perguntas na sua vida, acompanhando a sua vida diária. Davi se preocupava em estar perante a presença de Deus todos os dias. E você tem se preocupado em estar perante a presença de Deus? Saiba, como diz na Bíblia, aonde estava a Arca da Aliança, que era a representação da presença de Deus. As pessoas percebiam a diferença. As pessoas olhavam para a casa de Obed-edom e viam que ali existia a mão de Deus sobre ele. E você deve se perguntar: as pessoas visualizam que a mão de Deus está sobre você? As pessoas percebem a diferença em você? Ou você é mais um? Ou você é o mesmo entre milhares, ou você é um incomum entre milhares. Quem tem sido você perante a sociedade? A presença de Deus tem se tornado evidente por meio dos seus atos, das suas falas e da sua vida? Chegou o momento, juvenil, de você mostrar para o mundo, para aquilo que você foi chamado, para mostrar a todos que a presença de Deus está em você. E que assim, aonde você pisar, o local será abençoado. Amém? Mas aí, a gente analisa, depois dessa reflexão, a gente analisa também um outro ponto. Davi, ele foi chamado de poeta, de adorador, ele foi um bom rei, um homem segundo o coração de Deus. Mas quando a gente olha também para a biografia de Davi, ele também foi algo que talvez seja chocante agora, porque eu vou trazer um choque de realidade agora para a nossa mesa. Davi, ele também foi um mentiroso. Ele foi
um traidor. Davi, ele também foi um adúltero e um assassino. Uau! Sim, ele foi tudo isso. A Bíblia mostra que ele foi tudo isso. Então, no período em que tinha grande prosperidade no reino de Israel, Davi experimentou o seu tombo mais amargo. Ele conspirou e adulterou com Batseba e conspirou a morte de Urias, que era esposo de Batseba. Neste tempo, Davi, a Bíblia fala que no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi escolheu ficar no palácio. No tempo que ele deveria estar na ativa, ele decidiu ficar no palácio. E a gente deve trazer reflexão. Que muitas vezes, no tempo que nós devemos estar vigiando, nós estamos assim, ó, morcegando, nós estamos, não, tá tudo bem, ó. Tá tudo bem, tudo tranquilão, tudo de boas, tá tudo muito legal, nada de mal vai acontecer porque eu sou intocável, eu sou muito santo, eu sou muito santa. Não, eu conheço, eu sou batizado, eu falo até em línguas, não, eu vou cair. Jamais, jamais, eu sou muito santo. Eu sei, parece brincadeira, mas eu já conheci pessoas assim. É sério, já convivi com pessoas assim. Às vezes as pessoas se acham intocáveis, se acham incapazes de cair ou incapazes de cometer atrocidades como Davi cometeu. Pessoal, Davi ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Ele foi chamado por Deus. Todas as coisas boas, por exemplo, quando a Bíblia diz assim que um rei foi bom no tempo de Israel, a Bíblia fala bem assim, e esse rei seguiu os passos do rei Davi. Quando a Bíblia fala que um rei era ruim, esse seguiu os passos de Jeroboão. Então, ali, toda vez que tinham boas comparações de reinado, sempre citava Davi. E às vezes, a gente para pensar, peraí, Davi, ele não foi perfeito. De fato, Davi falhou. No tempo que ele deveria estar vigiando, ele não vigiou. Então, muitas vezes, nós precisamos fazer essa autorreflexão, examinando nós mesmos. A Bíblia fala, Jesus fala especificamente que nós devemos vigiar e orar. Porque o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, pessoal. Ele manda bandejas para vocês na escola, no cursinho, no estágio, no trabalho que vocês estão futuramente na universidade. Nas redes sociais, o diabo manda bandejas para vocês. Muitas vezes perto de colegas, de amigos, de conversinhas, de piadinhas imorais que às vezes a gente não percebe, de filmes, de séries que a gente fica assim, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Nada a ver, mas aí o diabo se aproveita desses nada a ver. Esse tal de nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se mal. A gente precisa estar ciente disso, que essa conversa de que não tem nada a ver faz crente se dar mal. Eu falo isso para vocês porque nós precisamos estar constantemente vigiando, pessoal. Vigiando, estar perto do Senhor. Davi, ele falhou, Davi, ele não foi perfeito. Ele pecou contra Deus. Mas o que diferencia Davi de Saul é que Davi ele teve um arrependimento genuíno. Davi ele confessou, ele foi fortemente confrontado pelo profeta Natã. Só que Davi ele ficou guardando aquele pecado por mais ou menos 1 ano, registrados historicamente na história dele. O profeta Natã foi usado por Deus para confrontar Davi. E Davi, ele se arrependeu. Ele foi profundamente confrontado. De fato, as consequências do pecado dele puderam ser vistas claramente na sequência da história de Israel. Este é um alerta para cada um de nós, pois o caráter santo e justo de Deus não tolera esse tipo de coisa. De fato, Deus não tolerou. O que Davi fez trouxe consequências para os seus filhos e para o reinado. Mas Davi, na Bíblia, fala, mesmo com tudo isso, ele possuía um caráter e virtudes ligados no Senhor. Ele era um homem humilde, sincero, e acima de tudo, ele tinha um coração voltado para Deus. Até mesmo quando Davi fracassou, como eu acabei de falar, ele nos ensinou lições importantíssimas. Arrependimento sincero, confissão e uma fé inabalável no perdão de Deus. Há sim perdão para aquele que se achegam a Deus. Há sim perdão para aquele que confessa e deixa o seu pecado. Se algo você que está me assistindo
tem sentindo um peso na consciência, um fardo que você não está conseguindo carregar, um peso no seu coração pelas coisas da vida, saiba de uma coisa, atenção aqui para mim, olha para mim. Deus tem sim cura para a sua alma. Deus tem cura para os seus medos e anseios. Deus tem cura para os seus pecados, pois Ele enviou o seu Filho Jesus para purificar-nos de todo o pecado. Bem-aventurado é, como diz Davi, aquele que não é imputado sobre ele transgressão. E por causa de Jesus, todo aquele que colocar a sua fé nele não é mais imputado culpa. Aquele que não tinha culpa se fez culpado por nós. Amém? Então, nós aprendemos com Davi. Mesmo com suas falhas, ele se mostrou até o fim um homem com o coração voltado para Deus. E é por isso que a gente entende que nós não somos perfeitos. Perfeitos é somente Cristo. Mas por meio de Cristo, estando firmados na videira que é verdadeira, nós iremos fazer coisas que agradam a Ele e nós iremos praticar boas obras. Saiba disso. Podemos somente fazer aquilo que agrada ao Senhor quando estamos ligados no Senhor, ligados em Cristo. Então, continuando na lição, o nosso segundo ponto fala sobre Salomão. O rei Salomão, ele foi o terceiro rei de Israel, né? O primeiro Saul, depois Davi, e ele foi o terceiro rei de Israel, que ele foi o filho de Davi com Batseba. Então, o rei Salomão, ele governou sobre Israel aproximadamente entre 971 e 931 a.C. Então, Salomão, ele é conhecido por sua sabedoria e por ter sido o rei que construiu o primeiro templo de Jerusalém. O nome do rei Salomão aparece cerca de 300 vezes no Antigo Testamento e 12 vezes no Novo Testamento. Entretanto, Salomão não é mencionado na narrativa bíblica até que são descritos os últimos dias de seu pai, o rei Davi. O rei Salomão também era conhecido por Gedidias, que significava amado pelo Senhor, como assim foi chamado pelo profeta Natã em 2 Samuel, capítulo 12, verso 25. Então, não existe nenhuma publicação sobre o início da vida de Salomão, da juventude dele. Ele já inicia, né, a sua trajetória na Bíblia, ele já era jovem, ele tinha no máximo, mais ou menos, os historiadores falam, mais ou menos uns 18 anos que ele tinha. Então, como é que se deu a coroação do rei Salomão? Durante um período que Davi estava debilitado, né, antes da sua morte, houve uma intensa luta pelo trono de Israel. A oposição inicial de Absalão também pode ser vista na pessoa de Adonias, o mais velho dos filhos sobreviventes de Davi, que era quem? Adonias. Então, Adonias, ele conseguiu o apoio de Joabe, que foi general de Davi, e do sacerdote Abiatar, e tentou de todas as maneiras ocupar o trono de Davi ainda nos últimos dias dele, fazendo inclusive uma festividade de coroação. Então, Adonias, ele conspirou também contra o pai dele, contra o irmão dele. Davi tinha prometido que daria o trono a Salomão, e isso também foi falado por E Deus também tinha planejado isso. Isso estava no plano de Deus, que Salomão iria assumir o trono de Israel. Só que Adonias, por ele ser o irmão mais velho, ele achava que ele tinha o direito de se autonomear. E assim também conquistou, na conversinha, né, alguns daqueles que eram da corte real, como Joabe, que era o principal general do exército de Davi, e Abiatar, que era o sacerdote. Então, sabendo disso, o profeta Natã, Batseba, Natã, com muita estratégia e sabedoria que Deus deu a ele conversou com Davi, Batseba também, e impediu essa coroação, impediu essa conspiração. E assim Salomão assumiu o reinado de Israel. Então, o rei Salomão, ele reinou por 40 anos em Israel. Os estudiosos discutem se o seu período de reinado ocorreu aproximadamente entre 971 e 931 ou entre 960 e 920 a.C., sendo a primeira possibilidade a mais provável. Então, logo após a morte de Davi, o rei Salomão seguiu as instruções de seu pai e agiu em conformidade para solicitar a sua posição como rei e desmantelar sua posição.
Então, assim, após as mortes de Adonias e Joabe, aqueles que se conspiraram juntamente com, né, conspiraram junto com Adonias e Abiatar também, eles foram mortos, né, eles foram banidos do reinado, perdão, da corte real. Então, Salomão, ele era muito estrategista, né? A Bíblia fala que ele tinha muitas posses. E um ponto forte do reinado dele foi a atividade comercial. Ele controlou rotas de comércio, estabeleceu pontos estratégicos de atuação que lhe renderam muita receita. De modo, a Bíblia fala que a prata tornou-se tão comum em seu reino quanto a pedra e o cedro. Olha só, gente, a prata era tão comum quanto a pedra, olha só, e cedro, que é um tipo de madeira, fazendo com que ele vivesse em meio a um esplendor de riquezas nunca visto antes em Israel. Então, o rei Salomão também, ele foi um grande diplomata. Ele utilizou até mesmo os seus casamentos para conseguir vantajosos acordos internacionais para a sua nação, fazendo com que durante todo o seu reinado, raramente Israel precisasse se preocupar com alguma ameaça militar. O rei Salomão, ele foi como um dos mais ricos de toda a história da humanidade. Salomão, ele recebia cerca de 666 talentos, são 25 toneladas de ouro por ano. Se você está com curiosidade de procurar isso, vai lá, faz a continha e pesquisa quanto que está o quilo do ouro e você faz a conta aí, multiplica pelas toneladas. E você veria quanto mais ou menos da quantidade de ouro que Salomão recebia por ano. Isso aqui é só o que ele recebia de ouro, mas ele recebia várias outras coisas de vários reis do mundo inteiro naquela época. Então ele não tinha somente posses de ouro, ele tinha posses de propriedades, de terras, de animais, de madeiras, de cavalos e várias coisas. Então, todos os objetos de seu palácio eram feitos de ouro puro, gente. Salomão, ele viveu, de fato, em esplendor. Então, ele era o mais sábio e mais rico do que qualquer um dos reis da terra. Salomão, ele também foi foi aquele que construiu o templo em Jerusalém. É a sua construção mais importante, né? Então, isso estava, na Bíblia fala, no coração de Davi, só que Deus não permitiu que Davi construísse. Mas Davi, ele passou um projeto para a construção, né, que Deus tinha dado a ele, para a construção do templo. E Davi também deixou algum dos seus bens para que sejam usados no templo. E assim, ele foi e construiu o templo em Jerusalém, o templo da adoração em Jerusalém. Então, o templo, ele foi no 4º ano do reinado de Salomão que ele começou a ser construído. E demorou mais ou menos levou um período de 7 anos para ser construído. Então, quando concluiu a construção do templo do templo no 11º ano do seu reinado, o rei Salomão planejou uma grande celebração onde muitos sacrifícios eram oferecidos na dedicação do edifício. Então, depois que o templo foi construído, na finalização desse templo, Salomão promoveu sacrifícios, louvores e adoração a Deus. E assim ele estava, Davi, por um tempo, quando trouxe a arca, né? Fez a grande festa. Salomão, quando fez a inauguração do templo, o lugar certo de adoração, de reunir, né, o povo de Deus ali para adorar, ele também fez uma grande festa, um grande sacrifício ao Senhor. Então, a sabedoria do rei Salomão. No livro de 1º Reis, capítulo 3 e 2º Crônicas, capítulo 1, lemos o registro do sonho que o rei Salomão teve, onde o Senhor lhe apareceu e lhe perguntou o que ele mais desejava receber. Salomão poderia ter pedido riquezas, de fato, que foi no início do seu reinado. Ele era um jovem, longevidade ou honra. Ele poderia ter pedido que todos os seus inimigos fossem derrotados, porém o jovem rei pediu sabedoria, isto é, um coração compreensivo para poder governar prudentemente ao seu povo. Porque a gente pensa assim, se ele pediu sabedoria para governar, Salomão já tinha um pouco de sabedoria, porque ele fez um pedido que muitas pessoas, talvez, que teriam oportunidade de pedir, não desejaria isso. Salomão, pedindo isso ao Senhor, Deus assim o perguntou o que ele desejaria.
Ele poderia ter pedido diversas coisas, como eu falei anteriormente. Mas ele mostrou que o coração dele não era ganancioso, não era vingativo, não era soberbo, mas ele mostrou ali com um coração humilde. Ele disse: Senhor, dá-me sabedoria e discernimento para conduzir no governo deste povo. Olha só o número, olha a quantidade de pessoas que há neste reino. Eu ainda sou jovem, ainda não tenho sabedoria, eu não tenho discernimento. Senhor, capacita-me, ajuda-me. Olha só como Salomão nos ensina. Deus está esperando que nós agimos de maneira sábia nas nossas orações. A Bíblia fala que muitas vezes nós não recebemos coisas porque nós pedimos maus meramente para os nossos próprios deleites. Mas Deus está nos chamando para um lugar de sabedoria, de discernimento, para que possamos pedir com corações humildes, corações que discernem as coisas. Meus amados, vocês principalmente, que são os mais novos, não achem que vocês sabem de todas as coisas, porque o mal da juventude de hoje, e eu me coloco também como parte disso, porque eu também estou, embora eu seja mais velha que vocês, estou na casa dos 20, eu ainda assim preciso de orientação dos meus pastores, dos meus líderes, de pessoas mais velhas e mais experientes. Eu não nego essas instruções, eu peço ajuda. Quanto mais vocês que são mais novos e menos experientes que eu. Não achem que vocês sabem de tudo. Não peçam conselhos para pessoas da mesma idade de vocês. Procurem os mais velhos. Procurem os mais sábios. Procurem aquelas pessoas que a Bíblia mostra que são exemplos para influenciarem a vida de vocês. Não procurem conselhos de amiguinhos, de amiguinhas. Procurem pessoas sábias para orientarem vocês. Porque aí, se vocês agirem com sabedoria, vai mostrar que o coração de vocês é humilde. Que vocês estão buscando serem direcionados pelo Senhor, assim como Salomão foi. Então, peça a Deus sabedoria, que Ele concede liberalmente, como diz em Tiago. E atenção, eu tenho um desafio para vocês, juvenis. Atenção aqui para mim. Eu desafio vocês. Vocês vão lá. Até segunda-feira, vocês vão enviar um resumo sobre Tiago, capítulo 3, dos versos 13 a 18. Ali fala sobre os dois tipos de sabedoria, a sabedoria divina e a sabedoria maligna. Então, vocês irão fazer um resuminho sobre essa passagem. Vão explicar essa passagem e vão dizer o que vocês aprenderam com essa passagem. Valendo um prêmio, tá bom? Aquele que enviar primeiro, mas não só o que enviar primeiro. Melhor, aquele que enviar o melhor texto, não é o de grande quantidade não, pessoal, mas é o texto que for melhor, mais explicado, e que aquele que for de fato de coração irá ganhar um prêmio, tá bom? Então, o prazo é até segunda-feira e você poderá ganhar esse prêmio na quarta-feira. Você que é um visitante, não sei de onde você é, se você é daqui do estado, daqui mesmo de Campo Grande, perto da nossa igreja. Eu não sei, mas se você quiser participar também, fique à vontade, tá bom? Comenta aí nos comentários que a gente vai estar entrando em contato com você. Continuando, Salomão ele também cometeu um grave pecado. Ao afrontar a adoração monoteísta em Israel, quando começou a seguir outros deuses para satisfazer suas esposas estrangeiras. Ele não poderia ficar impune. Tal comportamento foi reprovado pelo Senhor, que por sua misericórdia e amor a Davi, suspendeu seu julgamento total durante o período de vida de Salomão. Ou seja, ele não lhe tirou o reino, mas após a sua morte, o castigo foi derramado e o reino foi tirado de seu filho. Na ocasião em que o reino de Israel foi dividido. Então, a gente já entra aqui no ponto 3, que fala sobre a divisão do reino. Eu não vou me aprofundar tanto nesse tema, porque a gente vai tratar disso melhor com um outro professor na lição de número 10, que vai falar sobre, mais especificamente, mais profundo, sobre a divisão do reino. Mas, basicamente, a gente fala aqui que o reino de Israel foi dividido entre o reino norte e o reino sul. Por que isso aconteceu? Como eu falei anteriormente, por conta do pecado de Salomão. E a gente leu isso no texto áureo, né? Que fala, Deus ele fala isso, que o reino dele seria dividido, que ele rasgaria, né? De ti o reino e daria ao teu servo. Então, ficaram 10 tribos para o norte e
apenas duas partes para o reino sul. Então, o norte era o chamado reino de Israel e o reino sul era chamado do reino de Judá. Então, mais tribos ficaram para o reino norte e menos tribos para o reino sul, que é o reino de Judá. Então, basicamente, aqui nós vemos que Jeroboão foi aquele que liderou as 10 tribos, das 12 tribos, para romperem com Roboão em Jerusalém, né? Então, a partir desse momento, Jeroboão assume a liderança das 10 tribos que ficam com o nome de Israel e sua capital sendo Samaria. Jeroboão, ele foi aquele que implantou também a adoração a outros ídolos. Ele ergueu 2 altares, um em Betel e outro em Dan, mas não eram adoração a Deus. Por isso o reino do norte pecou, desviando-se do Senhor desde o seu início. Vocês lembram quando eu falei numa parte em que todas as vezes que no livro de Reis ou Crônicas registra que um rei ele foi mau, ele praticou obras más, ele não agradou ao Senhor, sempre comparam esse rei às obras de Jeroboão. Por conta dessa perversão, ele perverteu o povo de Israel, essa parte das 10 tribos de Israel, fazendo porque ele tinha medo que o povo ia para Jerusalém e se juntasse com o reino de Jerusalém e assim, digamos assim, não ficasse junto, né, com o reino que ele estava liderando, que era o reino de Israel, as 10 tribos. Então, ele implantou esses 2 altares para que as pessoas pudessem adorar, porque elas queriam ir a Jerusalém. Mas ele falou assim, não, adorem aqui, fiquem aqui, né, que também vai ser lugar da adoração. Ele desagradou a Deus seguindo o seu próprio coração, o seu próprio plano. Então, todas as vezes que Deus iria comparar más atitudes de reis, ele citava o rei Jeroboão. Mas todas as vezes que ele comparava atitudes boas, que teve um bom reinado, que foi segundo a sua palavra, ele comparava ao reinado de Davi. Mas aí eu te pergunto, você hoje pode ser chamado, as pessoas podem citar você como exemplo, a quem deve ser comparado, a quem deve ser seguido. Você pode hoje, ser chamado de alguém que iria influenciar outros da sua idade, outros mais velhos ou mais novos que você? Ou você tem colocado comparações no seu nome como alguém que não deveria seguir exemplo, como alguém que não deveria as pessoas estarem perto? Quem você tem sido? Como as pessoas têm usado o seu nome? Lembre-se de uma coisa, juvenis. O que fazemos hoje irá refletir nas próximas gerações. Pense nisso. O que Davi cometeu de erro trouxe males aos seus filhos e outros. O que Salomão cometeu de erro trouxe essa divisão. O que Jeroboão fez trouxe males ao povo, às outras gerações. Pense, o que você faz hoje poderá trazer bênçãos ou males para as próximas gerações. Mas cabe a você decidir qual será o legado que você vai deixar neste mundo. Cabe a você decidir qual vai ser a marca que você vai deixar neste mundo. Quais são as marcas que você quer deixar neste mundo? Nós aprendemos nesta lição diversas coisas. Nós podemos escolher como conduzir as nossas vidas com fidelidade ao Senhor, assim como foi Davi, honrado por Deus até após a sua morte. Ou, se nos portaremos como Salomão, que mesmo em face da bondade divina, desviou-se e sofreu grave consequência. Nós sabemos que no fim da sua vida, Salomão, ele aprendeu e ele se arrependeu. Mas foi no fim da sua vida. Mas, para que você não encare as mesmas consequências que teve Salomão, eu convido a vocês a refletirem e direcionarem a sua vida totalmente a Deus. Nós aprendemos nesta lição. Antes de concluir, eu gostaria que você pudesse ofertar, já está aparecendo aí na tela os meios que você possa estar ofertando. Mostre um coração humilde e grato a Deus por meio das suas ofertas, dando o valor que você puder, mas entregando a Deus o seu melhor de todo o coração com muita alegria. Afinal, tudo o que nós temos foi o Senhor que nos deu e assim nos abençoou. Então,
nós percebemos nessa lição como nossas atitudes têm impacto até mesmo na vida dos outros. Que nossas ações podem gerar consequências boas ou ruins para nós e para os outros. Assim como nós aprendemos aqui. Então, reflita sobre isto nessa manhã. E eu quero dizer para vocês um versículo que Salomão escreveu, o homem mais sábio da terra. O homem mais sábio da terra que também falhou, que também pecou, que também vacilou. Mas no fim da sua vida, depois de ter sido mais rico, ter tido mais mulheres, porque ele teve 300 mulheres e 800 concubinas, o homem mais conhecido, o homem mais famoso, Salomão, ele era aquele homem que, se ele quisesse ter a melhor banda, conhecer o maior e melhor artista, ele poderia conhecer. Pessoas de vários lugares importantes do mundo vinham ao reino dele para conhecê-lo e ficaram admiradas com a sua sabedoria. Mas esse homem, no fim de sua vida, ele declara em Eclesiastes, tudo é vaidade de vaidades. E ele fala, no capítulo 12 de Eclesiastes, lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás, não tenho prazer neles. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Vamos ler também no próximo capítulo. Se você está com a Bíblia aí, abre aí em Eclesiastes 3. Vamos lá? Se você quiser acompanhar comigo. Aqui, Salomão, no fim da sua vida, já estava um mais velho. Ele escreveu Provérbios, escreveu alguns trechos também de Salmos. Ele escreveu Cantares de Salomão, que ali fala que é de um homem apaixonado por sua amada, mas ele trata, a gente analisa, nós estamos estudando aqui Cantares, o pastor está falando em suas pregações, inclusive tem uma playlist no canal sobre Cantares, maravilhosa, indico para você assistir, e fala sobre o amor de Cristo à sua igreja. E eu quero dizer para você, para finalizar esta aula, que Davi, com tudo o que ensinou para Salomão, creio que Salomão lembrou-se de todo o ensino. E Salomão, no fim de sua vida, ele falou a seguinte coisa. Está lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. Eu disse capítulo 13, perdão, mas é o versículo 13, na verdade, capítulo 12, que diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois é o dever de todo homem. No fim, olha só o conselho do homem mais sábio do mundo. Tema a Deus, viva para Deus, obedeça a Deus, porque saiba, jovem, ele também fala isso em Eclesiastes 11, que você pode aproveitar tudo na sua vida, mas você um dia prestará contas àquele a quem criou você. Então, viva segundo aquilo que o seu Criador ditou para você. Você foi criado, você foi chamado para boas novas. Você não foi chamado para viver à mercê das suas vontades, meu amado e minha amada. Saiba que quando você vive os planos de Deus para a sua vida, você vive uma vida plena e satisfeita. Você que está me assistindo, saiba que as bandejas que o mundo dá, colequinhas, qualquer coisa que pessoas possam aditar para você, que de fato você vai encontrar a plena felicidade, a plena alegria, tudo isso é mentira. Mas a verdadeira felicidade e alegria você pode encontrar somente em Jesus Cristo. Porque quando nós temos Jesus, a nossa vida faz total
total sentido. E eu falo isso para você por experiências próprias. Tantas bandejas eu rejeitei, tantas coisas eu rejeitei. E muitas bênçãos que eu vivo hoje foram porque eu escolhi dizer não ao pecado quando eu era mais nova. Na idade de vocês, por exemplo, eu escolhi não me relacionar com vários rapazinhos ou ficar com vários meninos no ensino médio, ou até mesmo na universidade, ou até mesmo em outros locais, porque eu entendia que o plano de Deus para mim é muito melhor do que um pequeno prazer. O plano que Deus tem para cada um de vocês é muito melhor, é muito mais prazeroso do que qualquer bandeja que o mundo possa te oferecer. Então, faça e siga este conselho de Salomão. Tema a Deus, viva para Deus, siga a palavra de Deus e você será muito, mas muito abençoado. Viva para o Senhor. Plante a semente da palavra de Deus. Gere frutos para a eternidade. Plante coisas boas que abençoará as próximas gerações. Seja aquilo que Deus te chamou para ser. Filho amado de Deus, filha amada de Deus, você foi chamado e você foi escolhido para ser lavado e remido pelo sangue de Cristo. Geração eleita, sacerdócio real. Mesmo com todos os erros e falhas que talvez você cometeu, que nós cometemos, assim como Davi encontrou perdão, Salomão encontrou perdão, hoje nós podemos chegar ao trono da graça e alcançar misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom e maravilhoso. Vamos orar e finalizar esta aula e continue refletindo sobre esta lição. Amém? Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos e agradecemos por cada um que ofertou nesta aula, por cada um que abençoou a tua casa, a tua obra. E eu oro por cada um desses juvenis, pelos visitantes que estão acompanhando esta aula. Eu conheço alguns, mas é o Senhor que conhece no profundo cada um deles. É o Senhor que conhece cada um deles. E é o Senhor que chama cada um deles pelo nome. O Senhor conhece o interior deles, o sentimento deles. É o Senhor que sabe quem eles são. E eu te peço, se algum desses juvenis ou qualquer um que está acompanhando essa aula seja visitante, meu amado, eu falo com você, se você está aí guardando o pecado, guardando falhas, e saiba, essa consciência está pesada, que você tem desagradado a Deus, vivido uma vida à mercê das suas vontades, até mesmo desacreditado no poder de Deus. Arrependa-se neste dia e seja liberto e salvo por Jesus Cristo. Deus tem algo novo para a sua vida. Então, em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, traga restauração e libertação na vida de todos estes, meu Pai. Abençoe todos os juvenis, que a tua mão poderosa seja sobre nós, professores, sobre cada um dos alunos, sobre cada um dos visitantes, Senhor Deus, que todos possam conhecer esses juvenis como jovens diferenciados, como, Senhor Deus, luz neste mundo, Senhor, que cada um desses juvenis possam ser a diferença nessa sociedade. A diferença neste mundo, sendo uma voz profética neste tempo de calamidade. Em nome de Jesus, os guie em todo e qualquer lugar. Amém e amém. Glória a Deus por todas as coisas. Não esqueça de deixar o seu curtir aí nesta aula, no vídeo. Não esqueça de compartilhar. Sabe, é que alguém precisa desta palavra. Ei, não se esqueça também de deixar um comentário nessa aula. Fale o que Deus falou ao seu coração. Eu fico aqui, deixo um beijo para vocês, um grande abraço para vocês. Fiquem todos na paz de Cristo. Tchau, tchau.